Oferecer uma alimentação agradável, equilibrada e variada nos primeiros anos de vida é fundamental para educar comportamentos e criar uma relação saudável com os alimentos para a vida toda. Na infância, a criança aprende paladares, texturas e cores através da alimentação que as farão crescer com energia e predispostas, não é? Então, você precisa de trazer novos alimentos à medida que são introduzidos na sua alimentação. Vai trazer saúde para a criança. É por isso que nós trouxemos nessa Semana da Criança uma especialista no assunto para nos orientar, nos ajudar a como fazer a introdução de novos alimentos nas respectivas idades. Nós vamos falar com a Alice Carvalhais, que já está conosco. Alice, seja bem-vinda. Obrigada. É bom tê-la conosco e queremos aprender com você. Vamos lá. Bom, você crê que é muito importante os pais se preocuparem com a alimentação a partir de qual idade exatamente? A partir do momento que a mãe descobre que está grávida. Porque desde a gestação até o 2º ano de vida é como se fosse um período onde o corpo vai ser programado para funcionar nos demais anos. Então, a partir daí, já tem que começar todos os cuidados em relação à alimentação. A gente programa o nosso corpo para saúde ou não, nesses 2 primeiros anos de vida. Então, desde a alimentação da mãe, ela já vai interferir ali no estado de saúde dessa criança lá no futuro, quando essa criança for velhinha. Tá. Antes de perguntar, eu queria só reforçar para os nossos telespectadores participarem conosco. Você tem várias formas de participação. O nosso CAT, que é a Central de Atendimento ao Telespectador, é o 31 3209 3301. Você tecla a opção 1. Ouve o nosso atendimento até o fim para que a sua participação seja de fato registrada. Esse você vai ser atendido por um sistema eletrônico. Agora, se você quer fazer perguntas ao vivo no estúdio, é um outro número de telefone, 3253-3320. Temos também Twitter, @estudaumpoco.tv e o nosso e-mail, estudaumpoco, @redesuper.com.br. Então, se você quer saber informações sobre a nutrição infantil, aproveita então que a Alice está aqui com a gente. Bom, você falou uma palavra que me chamou a atenção, programar, programação. Né? Então, é possível os pais programarem, vamos dizer assim, o cérebro da criança e, obviamente, o estômago também, oferecendo quais tipos de alimentos e em quais respectivas idades? Na verdade, assim, quando eu falo programação, é claro que não é uma coisa certa, porque não são só esses 2 primeiros anos de vida que vão determinar tudo, né? Tem também os hábitos que essa criança vai adquirir depois dos 2 anos, que pode estragar tudo. Então, assim, é um cuidado que tem que ser contínuo, né? Na verdade, dizer, até os 2 anos, se fez o dever de casa certinho, mas lá pelos 3, 4, entrega tudo para a criança comer, perdeu tudo que fez lá para trás. Não necessariamente perdeu, porque o corpo ele estava amadurecendo e muita coisa já foi pré-determinada. Mas se a criança adquirir uma alimentação muito ruim, ela consegue estragar sim. Não é nada definitivo e também nunca é tarde para começar. Né? Agora, assim, a gente não tem alimentos específicos. Na verdade, o que a gente fala é que a alimentação ela tem que ser uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, que tenha frutas, legumes, verduras. O ideal é que a alimentação ela seja o mais natural possível. Sabe? Hoje a gente vê que, devido à praticidade, as mães estão adotando cada dia mais alimentos industrializados. Sim. Que, de fato, são muito práticos, são bem aceitos. Mas não é bom, né? Não é legal. Né? O ideal é que a criança se acostume, até por uma questão de paladar mesmo. Os alimentos industrializados, eles são programados para viciar o paladar da criança. E o nosso também. Então, quer dizer, para fazer com que elas consumam mais aquele produto. Exatamente, né? E até para ficar mais gostoso mesmo, porque a ideia é que o produto seja de fácil aceitação. Né? É muito mais fácil para a mãe fazer ali aquele macarrão instantâneo que fica prontinho em 3 minutos do que ir para a cozinha, cozinhar, refogar alho, né? Então, assim, dá todo um trabalho. E mal a mãe sabe que ela está dando lixo puro para a criança naquele macarrão instantâneo. Né? Então, assim, o ideal é que as mães elas se programem mentalmente para poder ir para a cozinha. É muito difícil você conseguir dar uma alimentação natural para o seu filho se você não está disposto a produzir essa alimentação, porque nem sempre a gente encontra alimentos naturais prontos. Hoje até tem aumentado muito essa demanda, né? A gente vê que supermercados já tem legumes picados, existem algumas práticas que realmente facilitam na rotina. Mas assim, não tem um alimento específico. O ideal é que seja uma alimentação variada e de preferência que seja uma alimentação com o mínimo de gordura, açúcar, sal e aqueles conservantes, acidulante, antiumectante, todos os antes, né? Que a gente nunca cansa de falar e parece que a gente não aprende, né? A gente vê notícias, vê informação o tempo todo, mas a gente sempre faz errado. Você vai falar sobre essas dicas de alimentos, sim, mas eu queria te perguntar também sobre a questão do paladar. Você pega, por exemplo, uma casa, hipoteticamente falando, uma casa com 3 crianças. Aquelas crianças comem o mesmo
almoço, comem a mesma janta, tomam o mesmo café pela manhã, né? Às vezes levam até o mesmo lanche para a escola. Por que é que nós encontramos paladares diferentes? É claro, somos seres humanos, os seres humanos são diferentes. Mas eu fico sempre ali curioso para saber por que um menino gosta de rúcula, um menino com 4 anos de idade, e o outro que tem 7 não gosta, ou vice-versa? Por que um come mais um tipo de fruta e o outro não come? Como é que é gerada essa questão do paladar no ser humano? Já tem uma parte que é pré-determinada, mas isso também tem muito a ver com a experiência que a criança tem com esse alimento. Então, assim, por exemplo, uma mãe que dá para a criança uma papinha, a criança não quer comer mais e ela força. Ela gerou uma experiência negativa para essa criança. Às vezes é uma coisa muito no inconsciente, sabe? Então, assim, tem crianças que já têm uma tendência de gostar de alimentos mais doces, outras... O doce, na verdade, ele é inato ao ser humano, né? Todo mundo já nasce gostando de doce, os outros têm que ser aprendidos, mas o doce realmente ele já, né, tanto que o leite materno é adocicado e tal. Então assim, não tem uma explicação, da mesma forma que o metabolismo de cada um vai funcionar de uma forma diferente, o paladar também vai ser diferente. Mas o paladar ele vai proporcionar, por exemplo, certos alimentos vai proporcionar para uns certo prazer e para outros não, seria isso? Sim. Algumas pessoas realmente não toleram determinados sabores. Agora a gente pode programar isso da seguinte forma. Por exemplo, uma criança que comeu um mamão, ela não gostou, a primeira vez, ela colocou aquilo ali para fora. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que quando a criança coloca o alimento para fora, não necessariamente significa que ela não gostou daquele alimento, né? Porque geralmente quando introduz as frutas, por exemplo, com o 6º mês já começa a introduzir. A criança, ela está desenvolvendo a função motora dela. Então, às vezes a mãe colocou, não gostou. Aí, na maioria das vezes, as primeiras coisas que colocam na boca da criança, ela realmente devolve, porque ela está aprendendo a manejar aquilo ali dentro da boquinha dela. Mas assim, a gente deve sempre insistir, o que é diferente de forçar. Sempre insistir, então dar outras vezes. Agora, uma coisa que é muito interessante é que desde a gestação já dá para programar o paladar. Por exemplo, uma mãe que come muito alimento doce, a tendência é que aquela criança goste mais de doce. Então, isso pode ter a ver também com a alimentação que a mãe teve durante a gestação. São vários fatores, não tem uma resposta. A gente pode chamar de herança genética alimentar, no caso, ou não tem essa... Não é genética, não, é mais comportamental, né? Que tem a ver com o comportamento da mãe. Não significa que, por exemplo, se a mãe não gosta de cenoura, a criança não vai gostar de cenoura. Não é exatamente isso. Mas, por exemplo, se essa mãe submeteu essa criança a uma quantidade grande de alimentos, a tendência, né, durante a gestação, se a mãe teve uma alimentação variada, e principalmente durante a amamentação também, que é importante a gente falar, o leite materno, ele tem essa vantagem. Diferente de uma fórmula dessas que a gente compra pronta. O leite materno, ele muda de sabor o tempo todo. É claro que ele tem o sabor dele, mas assim, levemente ele vai ficar com sabores diferentes. E isso facilita muito para a criança no futuro. Porque assim, se ela acostumou de receber diferentes tipos de alimento, quando ela é introduzida àquele alimento, por exemplo, a mãe comeu... mais receptiva. Exatamente, ela é mais receptiva. Ela não é tendenciosa, né? Isso, ela é uma criança que ela rejeita menos os alimentos. Por exemplo, ela é mais... se você cria uma criança logo lá dos 2 anos de idade, por exemplo, com achocolatado, leite achocolatado, quer dizer, você está condicionando essa criança a aceitar só aquele tipo de alimento que tem aquele sabor parecido com o achocolatado. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque assim, na verdade, no caso do achocolatado, além dele viciar o paladar, né, por ter as substâncias todas industrializadas que a gente comentou, além dele viciar o paladar, a gente tem experiências com os alimentos que não necessariamente a gente consegue expressar. Mas, por exemplo, uma criança que passou, vamos supor, uma mãe que teve que se ausentar durante um período para trabalhar e ela supria o filho trazendo chocolate para ela, para essa criança todos os dias. Lá no futuro, de uma certa forma, todas as vezes que aquele adulto consumiu chocolate, isso vai remeter à infância dele. Então, a tendência é que ele queira cada vez consumir mais. Não necessariamente pelo sabor, mas pela experiência que, de alguma forma, ele teve com aquele alimento. Daqui a pouco eu vou te pedir para você fazer para a gente uma tabela por faixa etária. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. O adulto come chocolate e é remetido à sua infância. As experiências ligadas ao alimento, por exemplo, podem determinar também essa aceitação ou não aceitação, o aspecto mais positivo ou menos negativo, a experiência de vida no contexto familiar,
o vínculo, a situação emocional pode influenciar também na aceitação ou não de um alimento? Sim, não só de um alimento específico, mas na relação que ela tem com a comida como um todo. Né? Então, aquelas famílias que são muito assim, tudo que encontra tem que ter muita comida, muita Italiana. fartura, isso tem que sobrar mesmo e todo mundo tem que levar para casa. Quem tem essa cultura, geralmente coloca essa cultura no filho. Então, a criança vai ser, futuramente adulto, a pessoa que tem aquele vínculo com a comida, que se reuniu tem que ter comida, é uma tendência, a pessoa vai criando um vínculo diferenciado com a comida. Tem gente que come, não, eu tô comendo para sobreviver, né? Claro que tem um prazer. Como que eu preciso. Exatamente, como porque eu preciso, porque eu gosto também. Mas tem gente que tem uma relação com a comida que chega a ser doentia, sabe? É aquela coisa assim, a saciedade dela não é comer e ficar satisfeita. Ela só fica satisfeita quando ela está empaturrada, quando ela comeu muito, sabe? Então, eu me remeteu aqui a um texto da Bíblia que fala, né, que o Deus deles é o estômago. Isso, Quer dizer, exatamente. a pessoa é guiada pelo estômago. Ela tem um foco diferenciado para a comida, sabe? Ela é quando encontra, por exemplo, a família, assim... A comida tem uma importância muito maior do que deveria ter, né? Ou o contrário também, né? Talvez até mais importante do que as pessoas, né? Às vezes a comida ela exerce um papel tão importante que às vezes a pessoa troca a companhia de alguém por uma comida. Exatamente. Quem nunca foi numa casa que a anfitriã da casa ficou lá na cozinha o tempo todo fazendo a comida e às vezes nem recebeu a pessoa direito? Isso acontece muito. Acontece muito. Então, assim, a relação que a pessoa tem com comida, ela está mais preocupada com o que ela vai servir, se a pessoa vai gostar, do que com o fato de sentar e conversar e curtir uma visita, sabe? Então, assim, tem muito a ver, sim. Você acha, por exemplo, que os fast foods, eles são vilões na vida das crianças? Ou eles devem ser extirpados da vida da criança? Ou pode ter aquele dia que o pai fala, não, pelo menos uma vez no mês eu vou levar meu menino para comer o lixo lá nessas lojas de fast food? Bom mesmo seria se eles não tivessem sido inventados, né? Mas depois de ter sido e sabendo que a comida ela não serve simplesmente para nutrir, existe uma questão social também na alimentação. A minha opinião em relação ao fast food é o seguinte, eu acho que assim, os pais nunca devem oferecer e nem devem estabelecer que dia X é dia de fast food. Porém, se a criança tem uma alimentação saudável, não tem a necessidade também né, dessa restrição. Porque assim, a proibição, ela também é um problema. Sabe, eu vejo muito no meu consultório, assim, adolescentes que às vezes têm problema com peso. Muitas vezes foram adolescentes que já cresceram escutando, olha, você tem tendência a ser gordinha, mamãe foi gordinha a vida inteira, então você não pode comer isso, você vai ter que usar adoçante desde os primeiros dias. Meu Deus. Já cresce naquela neura com o peso, já tem uma relação, como se a comida fosse inimiga dela de alguma forma. Cativo naquele pensamento. Exatamente, a pessoa já cresce com aquela mentalidade, sabe? E assim, eu falo que o alimento ele faz mal para o corpo e ser radical é uma coisa que faz mal para a mente às vezes. Então a gente tem que ter um bom senso para proibir, né? Não tem como eu falar qual é o tipo de situação. A mãe tem que ter o bom senso para poder avaliar se convém ou não. Agora sim, existem formas diferentes da mãe fazer isso. E existem idades diferentes também. Por exemplo, fast food antes de 2 anos, inadmissível. Nem pensar. Aí não. Você falou, o alimento faz mal para o corpo, o alimento errado, obviamente. Mas o alimento certo faz bem para o corpo. Exatamente. E vamos pensar então em faixas etárias e alimentação adequada para aquela faixa etária. Para facilitar para você, você poderia pegar, por exemplo, até os 2 anos, de repente até de 2 aos 5, de 5 aos 8 e assim sucessivamente, ou como ficar mais fácil para você? Tá, então o que acontece? Até o 6º mês, o ideal é que seja aleitamento materno exclusivo. Não podendo amamentar exclusivamente, a mãe é melhor ela usar uma fórmula até o 6º mês do que usar até o 4º mês e começar a introduzir a alimentação antes. Porque muita gente acha que se não amamentou, tem que introduzir os alimentos lá para o 4º mês. Até muitos profissionais orientam isso. Mas o que a Organização Mundial de Saúde orienta é que a amamentação tem que ser exclusiva até o 6º mês. Mas se no caso não tiver, leite da mãe não ter, leite mas artificial. É só o leite artificial. Não precisa introduzir fruta, suco, nada. Até o 6º mês é só leite. Depois do 6º mês, a criança precisa consumir água, que é importante. O leite artificial, só para corrigir aqui, só para ampliar, não é o leite leite da vaca. vaca. É não, aquele leite, as fórmulas que compram no supermercado, farmácia Isso, aquelas de lata. Que tem que ser normalmente receitado, inclusive, né? O médico acaba receitando, né? Geralmente o médico dá orientação, mas Sim. elas são vendidas sem prescrição. Tá. Então as pessoas chegam e podem comprar, né? O ideal, então, é que seja até o 6º mês a amamentação exclusiva. A partir do 6º mês, já começa a introduzir as frutas, os legumes, né? O ideal é que a cada semana introduza, então, primeira semana fruta, na segunda semana legume, na terceira semana... Aí vai só acumulando, né? Fruta, legume e feijão, depois fruta, legume, feijão e carne. Então vai aumentando assim.
Antes do 9º mês, o ideal é não oferecer nada com sal para a criança, porque já existe um sódio intrínseco nos alimentos. Então, dentro dos alimentos, ainda que eles não sejam salgados, já tem um sódio suficiente para o que a criança precisa. A partir dos 9 meses, a criança começa a consumir a alimentação da casa. Quando a gente fala em consumir a alimentação da casa, tem que fazer um parêntese muito importante aqui. Sim. Não é qualquer coisa que a casa coma, não, tá? Isso é pensando que a casa tem uma alimentação saudável. Aquele tocinho de barriga, nem pensar, não. Né? Então, o que é a alimentação da casa? É o arroz, o feijão. O que a gente está explicando é que a comida que está na panela pode ser servida para essa criança. Mas com moderação. Exatamente, com moderação e com bom senso, né? Então, ela já pode comer uma comida temperada e tal. A partir de 1 ano, comida da casa normal, consistência normal. Só pergunta, você quer uma água? Quero. Traz uma água para ela, fazendo favor, ô Taylor, para Alice, por gentileza. Porque aí, enquanto a água chega, a gente vai... Eu quero lembrar você que você pode ainda ligar para a gente aqui no 313209-3301. Você participa, faz a sua pergunta, aproveita enquanto a Alice está aqui. Quer falar ao vivo com a gente? 313253-3320. Temos também o nosso Twitter, arroba de Tudo Um Pouco TV, e o nosso e-mail de tudo um pouco, @redesuper.com.br. Uma das coisas que não pode faltar certamente na vida da criança é a água, né? E a água, não chegou aqui ainda a nossa água, mas vai chegar. Então vamos tentar falando enquanto a água chega. Bom, então a gente vai até 1 ano, né? Sim. A partir daí, até os 2 anos, nenhum tipo de guloseima, seja ela salgada, seja doce, nenhum tipo. Sim. Alimentação mais natural possível, tentar evitar ao máximo. A partir de 2 anos, Chegou aí a mãe já aqui. pode... Pode trazer, vem cá. Obrigada. Obrigado, isso. Pode ficar à vontade, pode beber sua água. E você em casa está anotando tudo que a Alice está falando aqui, né? Tem muito papai, muita mamãe que acompanham de tudo um pouco e certamente está aprendendo muito nessa Semana da Criança. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com o endocrinologista, que eu sou fã dele, Dr. Saulo, vai falar muito também sobre a endocrinologia ligada às crianças, inclusive, né? Nós vamos emendar daqui a pouquinho falando sobre diabetes infantil, um assunto muito sério que vai complementar o que a Alice está falando aqui. Pode falar, Alice. Bom, enfim, aí a partir dos 2 anos de idade, a mãe tem que contar com bom senso. Nessa idade, as crianças já começam a entrar na escola. E aí outros alimentos vão ser apresentados a ela. Né? Aí a criança... Outros vilões vão chegar na vida da criança. O suco de caixinha, por exemplo, Meu né? Deus. Que é o famoso, né? Às vezes salgadinho de pacote, alguns iogurtes com açúcar. Então aí a mãe vai ter que ter a moderação. A partir daí não tem mais uma ordem o que os alimentos devem ser apresentados. Pergunta de pai aqui. Mandar, por exemplo, salgado assado é muito ruim? Porque você fica meio sem opção de mandar lanche para as crianças. Às vezes a gente manda o suco de caixinha até não querendo mandar, mas porque tem toda a questão da prática, do acondicionamento e tal. Mas salgados assados, sanduíches naturais, é a melhor opção para a escola? Então, o alimento assado, a gente tem 2 tipos, né? Existem vários tipos de massa, mas aquela massa que é chamada de massa podre, que é a massa que quebra, a massa da empada, de um pastel assado, essa massa é a pior que tem. E a folhada também, que tem muita gordura, né? É assado, mas tem muita gordura. Se coloca num guardanapo, escorre igual uma fritura. Então, assim, mas tem, por exemplo, aquela massinha da esfirra, ela é menos mal, que é uma massa tipo um pãozinho, né? Sanduíches também são boas opções, além dos salgados assados. Muito bem. Então, para a gente fechar a nossa tabela ali por faixa etária, né? Para a gente poder concluir o nosso assunto, está muito interessante, mas nós temos ainda outros temas. Como é que você parou em qual faixa etária ali? Eu falei até os 2 anos, Até aí eu os expliquei 2. que a partir daí não tem mais uma tabela, né? Aí a criança já começou a comer de tudo, e aí a questão das guloseimas, as mães vão ter que... Tem que controlar. Controlar. Maravilha. Sempre, por toda a vida, né? Muito bem. Bom, Alice, foi muito bom estar com você aqui. Você nos ajudou bastante. Esperamos te ver aqui outras vezes, viu? Com certeza.